Capítulo 38. Sábado de manhã, Elizabeth e Mr. Collins se encontraram para a primeira refeição, alguns minutos antes de os outros aparecerem. E ele aproveitou a oportunidade para apresentar as suas despedidas com todas as formalidades que julgava indispensáveis. "Não sei, Miss Elizabeth", disse ele, "se Mrs. Collins já lhe exprimiu os seus sentimentos de gratidão pela visita que nos fez. Mas estou certo de que não deixará esta casa sem receber todos os seus agradecimentos. Asseguro-lhe que o privilégio da sua companhia foi muito apreciado. Sei que a nossa humilde casa possui poucos atrativos, a nossa maneira simples de viver, a exiguidade dos nossos cômodos, o pequeno número dos nossos criados e o pouco que vemos do mundo devem tornar Hunsford uma residência extremamente aborrecida para uma moça. Mas espero que acredite que fizemos tudo em nosso poder para que não passasse o seu tempo de uma maneira pouco agradável, e que a nossa gratidão é sincera." Elizabeth respondeu, exprimindo-lhe calorosos agradecimentos e assegurando-lhe que tinha sido muito feliz. Tinha passado 6 semanas agradáveis. O prazer de estar com Charlotte e as grandes atenções que tinha recebido faziam com que fosse ela que estivesse na obrigação de apresentar agradecimentos. Mr. Collins ficou satisfeito e replicou com solenidade, sorridente: "Dá-me a maior alegria saber que não passou o seu tempo de uma maneira desagradável. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, e tivemos a felicidade de ter podido apresentá-la à mais alta sociedade. E graças às nossas relações com Rosings, tivemos meios de variar frequentemente a humilde cena doméstica. Penso, portanto, que podemos nos gabar de que a sua visita a Hunsford não lhe foi cansativa. Nossa situação relativamente à família de Lady Catherine é realmente uma dessas extraordinárias vantagens de que poucos se podem gabar. Viu a intimidade que temos e os convites frequentes que recebemos. Na verdade, é preciso reconhecer que, apesar de todos os inconvenientes desta humilde reitoria, não penso que os seus hóspedes possam ser um objeto de compaixão, enquanto compartilham da nossa intimidade com Rosings." As palavras eram insuficientes para traduzir a elevação dos seus sentimentos. E na sua agitação ele se pôs a caminhar de um lado para outro na sala, enquanto Elizabeth procurava umas frases curtas que pudessem servir ao mesmo tempo à verdade e à cortesia. "Creio que poderá levar um relato muito favorável a nosso respeito para o Hertfordshire, minha cara prima", continuou ele. "Presenciou as grandes atenções com que Lady Catherine cumula Mrs. Collins quase todos os dias, e espero que se tenha tornado evidente que a sua amiga não fez Mas sobre este ponto é melhor silenciar. Deixe apenas que eu lhe assegure, minha cara Miss Elizabeth, que eu lhe desejo do fundo do coração uma felicidade igual no casamento. Minha cara Charlotte e eu só temos um espírito e um pensamento. Existe sob todos os aspectos entre nós uma notável semelhança de caráter e de ideias. Parece que nascemos um para o outro." Elizabeth afirmou, aliás com razão, que isto era uma grande felicidade, e com igual sinceridade acrescentou que acreditava firmemente na sua felicidade doméstica, coisa que muito a alegrava. Não se aborreceu, contudo, por ter de interromper a frase devido à entrada da pessoa cuja felicidade comentavam. Pobre Charlotte! Era triste deixá-la em tal companhia. No entanto, não se podia deixar de reconhecer que ela escolhera de olhos abertos. E embora triste porque os hóspedes iam embora, ela não parecia agora querer solicitar a sua compaixão. A casa, os trabalhos domésticos, a paróquia, a criação de aves domésticas e todos os demais trabalhos ainda não tinham perdido o encanto. Finalmente a carruagem chegou, as malas foram amarradas, os embrulhos levados para o interior e foi-lhes anunciado que tudo estava pronto. Depois de uma despedida afetuosa, Elizabeth foi levada até a carruagem por Mr. Collins e, enquanto caminhavam pelo jardim, ele a encarregava de levar os seus mais respeitosos cumprimentos para a família, sem se esquecer dos agradecimentos pelas atenções que recebera em Longbourn quando lá estivera e das saudações para Mr. e Mrs. Gardner, embora não os conhecesse. Depois, a ajudou a subir para a carruagem. Maria acompanhou-a
e a porta estava a ponto de ser fechada quando, de súbito, ele lembrou que elas se tinham esquecido de deixar qualquer mensagem para as senhoras de Rosings. Naturalmente, acrescentou ele, desejarão que eu transmita os seus humildes respeitos com os seus mais cordiais agradecimentos pelas bondades de que foram objeto enquanto aqui moraram. Elizabeth não fez objeção a isto. A porta pôde ser fechada e, finalmente, a carruagem se afastou. «Arre!» exclamou Maria, depois de alguns minutos de silêncio. «Parece que chegamos ontem. E, no entanto, quanta coisa aconteceu!» «Muita coisa, de fato», concordou Elizabeth com um suspiro. «Jantamos 9 vezes em Rosings e tomamos chá 2 vezes lá. Quanta coisa terei para contar!» Elizabeth acrescentou consigo. «E quanta coisa eu terei que esconder!» A viagem decorreu sem muita conversação e sem nenhum incidente. 4 horas depois de terem saído de Hunsford, chegaram à casa de Mr. Gardner, onde deviam passar alguns dias. Jane tinha boa aparência, e entre os vários divertimentos que a tia tivera a bondade de organizar para as meninas, Elizabeth teve pouca oportunidade de observar as disposições da irmã. Mas Jane devia regressar com ela, e em Longbourn teria a oportunidade de observá-la detidamente. Não foi sem esforço, entretanto, que esperou até Longbourn para contar à irmã as propostas de Mr. Darcy. Sabia que estava em seu poder fazer uma revelação que assombraria Jane e viria a agradar ao mesmo tempo o que lhe restava de vaidade. Era uma tentação a que nada se poderia opor senão o estado de indecisão em que se encontrava sob a quantidade exata de fatos que deveria revelar e o medo de ter que repetir certas coisas a respeito de Bingley, que poderiam ferir Jane ainda mais. Capítulo 39. Foi na segunda semana de maio que as 3 moças partiram juntas de Gracechurch Street para a cidade de... no Hertfordshire. E ao se aproximarem do lugar em que a carruagem de Mr. Bennet as devia encontrar, avistaram, como garantia da pontualidade do cocheiro, Kitty e Lydia numa das janelas de cima de uma hospedaria. Havia 1 hora, as 2 meninas esperavam naquele lugar, fazendo visitas frequentes a uma modista em frente, para passar o tempo, observando a sentinela de plantão e preparando um molho para a salada. Depois de dar as boas-vindas às irmãs, exibiram uma mesa posta com as várias espécies de carnes frias que tinham conseguido encontrar no guarda-comida da hospedaria. «Então, que tal? Não está bem? Não é uma surpresa agradável?» «E nós convidamos vocês todas», acrescentou Lydia. «Mas é preciso que nos emprestem dinheiro, pois gastamos tudo naquela loja ali de fronte». Em seguida, mostrando as compras que tinha feito, disse: «Olhe, comprei este chapéu. Não acho que seja muito bonito, mas achei que era melhor comprar do que não comprar. Vou desmanchá-lo assim que chegar em casa e ver se posso fazer uma coisa melhor». E quando as irmãs disseram que era muito feio, acrescentou com perfeita indiferença: «Oh, mas havia 2 ou 3 ainda mais feios na loja. E depois que eu comprar um bonito cetim para enfeitá-lo, vai ficar tolerável. Além disso, não tem muita importância a roupa que a gente usar este verão, pois o regimento vai sair de Meryton daqui a 15 dias. «Ah, vai!» exclamou Elizabeth com a maior despreocupação. «Eles vão acampar perto de Brighton. Eu queria tanto que papai nos levasse até lá para passar o verão. Seria um ótimo plano. Creio que não custaria nada, e mamãe, principalmente, ficaria encantada de ir. Pense só que verão miserável nós teríamos se ficássemos aqui». «Sim», pensou Elizabeth. «Isto seria realmente um projeto estupendo. Imagine estas meninas lá em Brighton, com o acampamento cheio de soldados. Elas que já ficaram de cabeça virada com um pobre regimento de milícia e um baile mensal em Meryton. Agora tenho outras novidades para você», disse Lydia ao se sentar à mesa. «Imagine só, é uma notícia excelente, e é sobre uma pessoa de que todos gostamos muito». Jane e Elizabeth olharam uma para a outra. O garçom foi informado de que podia ir embora. Lydia pôs-se a rir e disse: «É engraçada esta sua formalidade e discrição. Você achou que o garçom não devia ouvir, como se ele se importasse com isto».
Ele deve ter ouvido coisas muito piores do que o que eu vou dizer. Mas é um sujeito tão feio, foi bom mesmo ter ido embora. Nunca vi um queixo tão comprido na minha vida. Bem, agora passemos às novidades. São acerca do nosso caro Wickham. Bom demais para o garçom, não é? Não há perigo de Wickham se casar com Mary King. Ela foi morar com um tio em Liverpool, definitivamente. Wickham está salvo. Mary King está salva, acrescentou Elizabeth. Salva de um casamento imprudente pelo lado pecuniário. Ela é uma grande tola de partir, se gosta dele. Mas espero que não haja uma paixão muito forte de ambos os lados, disse Jane. Estou certa de que não há do lado dele. Garanto que ele nunca se importou com ela. Quem pode se interessar por uma bobinha daquelas? Além disso, tem o rosto cheio de sardas. Elizabeth pensou, com uma certa amargura, que, embora fosse incapaz de se exprimir com tanta brutalidade, aqueles sentimentos não eram menos grosseiros do que os que ela mesma tinha abrigado anteriormente no coração, e que ainda por cima pensara fossem generosos. Depois que todas tinham comido, as mais velhas pagaram a despesa e as meninas mandaram chamar a carruagem. Instaladas todas as malas, caixas e embrulhos, além dos objetos que Kitty e Lydia tinham comprado, todas tomaram os respectivos assentos. "Como vamos apertadas!" gritou Lydia. "Estou contente de ter comprado o meu chapéu, só pelo prazer de ter ainda mais uma caixa. Bem, agora vamos ficar à vontade, conversar e rir até chegar em casa. Em primeiro lugar, contem tudo o que aconteceu a vocês desde que saíram de casa. Conheceram rapazes agradáveis? Arranjaram algum namorado? Eu tinha esperanças de que uma de vocês arranjasse um marido. Jane daqui a pouco vai ficar solteirona. Ela tem quase 23 anos. Eu ficaria envergonhadíssima se não me casasse antes disto. Minha tia Phillips quer que você arranje um marido, você nem imagina." Ela disse que Lizzie devia ter aceito Mr. Collins. "Mas acho que isto não teria graça nenhuma. Bem que eu gostaria de me casar antes de vocês. Eu serviria de pau de cabeleira para vocês em todos os bailes. Nós nos divertimos tanto no outro dia, em casa do Coronel Forster. Kitty e eu fomos passar o dia lá. Entre parênteses, Mrs. Forster e eu somos amicíssimas." Então ela convidou as duas Harrington, mas Harriet estava doente e, portanto, Pen foi obrigada a vir sozinha. Sabem o que nós fizemos? Vestimos o Chamberlain com roupas de mulher. Foi engraçadíssimo. Ninguém sabia, só o coronel, Mrs. Forster, eu e também minha tia, pois fomos obrigadas a pedir emprestado um vestido dela. E você não imagina como ele ficou bem. Quando Danny, Wickham, Pratt e 2 ou 3 mais chegaram, nenhum deles o reconheceu. Eu morria de tanto rir. Mr. Forster também. Rimos tanto que eles ficaram desconfiados e descobriram então do que é que se tratava. Com histórias deste gênero e diversas anedotas, Lydia procurou, auxiliada pelas sugestões de Kitty, distrair as companheiras durante todo o caminho até Longbourn. Elizabeth ouviu o menos que pôde, mas a sua atenção era despertada pelas frequentes alusões ao nome de Wickham. A recepção em casa foi das mais afetuosas. Mrs. Bennet ficou satisfeita de ver Jane bonita como sempre. E mais de uma vez durante o jantar, Mr. Bennet disse espontaneamente para Elizabeth: "Estou contente com que você tenha voltado, Lizzie." O grupo que se sentou para jantar era grande, pois quase todos os Lucas tinham vindo para rever Maria e ouvir as novidades. Vários foram os assuntos que os ocuparam. Lady Lucas atirava perguntas a Maria, que estava do outro lado da mesa, acerca da prosperidade e das aves domésticas da filha mais velha. Mrs. Bennet estava duplamente ocupada. De um lado, indagava quais eram as novidades da moda, e de outro repetia essas informações para as filhas mais moças dos Lucas. E Lydia, numa voz mais alta do que a de qualquer outra pessoa, enumerava os vários acontecimentos da manhã para todos os que os desejassem ouvir. "Oh, Mary", disse ela, "eu queria que você tivesse vindo conosco, pois nos divertimos imensamente. Durante o caminho, Kitty e eu fechamos todas as cortinas do carro e fingimos que não ia ninguém lá dentro.
Teríamos continuado assim até chegar, mas Kitty ficou enjoada. E quando chegamos à hospedaria, acho que nos comportamos muito bem, pois regalamos as outras 3 com o melhor almoço frio do mundo. E se você tivesse ido, também teríamos convidado você. E depois, na volta, também foi muito divertido. Eu pensei que nunca iríamos caber naquele carro. Quase morri de tanto rir. Falamos e rimos tão alto que qualquer pessoa nos ouviria a 10 milhas de distância. Mary replicou gravemente. Longe de mim depreciar tais prazeres, minha cara irmã. São os que melhor se enquadram geralmente aos temperamentos femininos. Mas confesso que não têm encantos para mim. Prefiro infinitamente um bom livro. Lídia não ouviu nenhuma só palavra desta resposta. Não dava atenção a ninguém durante mais de meio minuto. E nunca ouvia o que Mary dizia. De tarde, Lídia insistiu com o resto das meninas que fossem todas a Meryton saber das novidades. Mas Elizabeth se opôs firmemente a esse plano. Não se deveria dizer que as senhoritas Bennet não podiam ficar um dia em casa sem ir correndo atrás dos oficiais. Havia também outro motivo para esta oposição. Ser-lhe-ia extremamente penoso encontrar-se com Wickham, e estava resolvida a evitá-lo o mais que pudesse. A próxima partida do regimento era um imenso consolo para ela. Daí, a 15 dias, partiriam os oficiais, e ela esperava ficar livre deles para sempre. Poucas horas depois de chegar em casa, Elizabeth descobriu que o plano de Brighton, a que Lídia aludira na hospedaria, estava frequentemente em discussão entre os seus pais. Viu imediatamente que o pai não tinha a menor intenção de ceder, mas as suas respostas eram ao mesmo tempo tão vagas e equívocas que a mãe, embora muitas vezes desanimada, ainda não tinha desesperado de triunfar afinal.